Boa noite a todos. Vamos iniciar as nossas atividades da noite de hoje, de exposição pública do Centro Espírita Allan Kardec, tendo contato, mesmo que virtual, mas sempre salutar, sempre muito saudável com os nossos amigos. Não conseguimos estabelecer no plano da visão os nossos laços de sincera amizade, mas temos certeza que esse convívio, mesmo que virtual, nos preenche a alma desse sentimento de amizade, de fraternidade que nos une. Então nós vamos iniciando a nossa atividade doutrinária de hoje, trazendo um aviso referente às nossas atividades, de que o Centro Espírita Allan Kardec continuará com as suas atividades suspensas, né, durante as próximas semanas, atendendo não somente às imposições legais do nosso governo estadual, mas e principalmente ao comando dos órgãos de saúde, que neste momento nos recomendam o distanciamento social, o nosso isolamento, para que esse momento de pandemia possa ser o menos traumático para a nossa sociedade. Então nós continuaremos com as nossas atividades suspensas, sem aglomeração, embora a vontade de rever os amigos, de estender os laços fraternos, nos abraços, seja algo muito vivo na alma, creio, de todos nós. Então nós continuaremos com as nossas atividades virtuais, das palestras públicas, terças, quintas e domingos, e na quarta-feira às 15h30, com o nosso momento de prece na segunda, na segunda, na sexta e no sábado, sempre às 18 horas. E o atendimento fraterno, sempre nas nossas propostas também de atividade doutrinária, aos domingos às 19h15, às terças às 19h15, às quartas 2h30 e nas quintas-feiras também às 19h15. Então todos aqueles que tiverem necessidade podem buscar o contato, seja aqui mesmo pela página do Facebook, seja pelo WhatsApp, conforme o cartaz do atendimento fraterno que tem sido divulgado pela casa, né? Podem ficar muito à vontade para nos contatar, né? Teremos imensa alegria de auxiliá-los, né, nas suas necessidades. Então vamos dar início à nossa atividade, né? Vamos percebendo a adesão dos nossos amigos que prestigiam, né, o Centro Espírita Allan Kardec e buscam a mensagem da doutrina espírita na noite de hoje. Então nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, do benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier. Capítulo 27. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Essa fala é de Paulo, anotado na sua epístola, na sua carta aos Romanos, versículo 16 do capítulo 3. Então diz, comentando essa passagem, o benfeitor Emmanuel: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam, e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação,
destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfínquas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então vamos preparando a nossa alma para a prece, dando as boas-vindas aí para todos que nos acompanham, agradecendo também ao Reginaldo, à Andresa, pela música que nos antecedeu, já nos elevando a alma através da arte, embalando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós agradecemos a eles também pelo esforço de colaborarem e de cooperarem nas nossas atividades. Então vamos buscar nesse momento o recolhimento através da prece, buscando a divina presença de Jesus em nosso lar, onde estamos posicionados. E a Ti, Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento, unidos pelo ideal que nos reúne nesse instante, ouvir o Teu Evangelho, ter contato com a Tua divina palavra, iluminadas pela doutrina espírita, que proporcionam a cada um de nós serenidade, alívio e paz. Permita-nos, Senhor Jesus, cooperarmos contigo nesses instantes, elevando o pensamento através da fé, da esperança, do otimismo, para que, dissipando as sombras que imperam em nosso mundo íntimo, que nos cercam, possamos auxiliar também a dissipar as sombras na sociedade. Por sermos aqueles que levamos conosco a luz da fé no Teu Evangelho, a esperança de que tudo corre a seu turno, no tempo e no espaço, diante da Tua divina misericórdia, da melhor forma, contribuindo conosco em ensinamentos nobres. E onde houver dores, Senhor Jesus, neste momento de profunda consternação social, os Teus mensageiros de luz e de paz possam consolar, atenuar aflições, angústias, para que todos nós possamos perceber o grande convite que nos fazes ao amor, ao aprendizado e à evolução. Ampara-nos, Senhor Jesus. Sustenta-nos para que possamos seguir os Teus passos, para que possamos ser aqueles que espalham a boa nova, os Teus ensinamentos através das nossas ações. E aqueles que ajuntamos
em torno de nós, aqueles sedentos de paz, de esperança, encontrando em nós a referência segura, o porto seguro para suas existências. Que a tua paz nos envolva e as tuas vibrações de amor permaneçam conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos dar seguimento à nossa proposta da noite de hoje, que é refletirmos juntos em torno de mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mais um capítulo, o capítulo 6º, que o codificador Allan Kardec posicionou exatamente logo após o capítulo que aborda as aflições, que aborda a necessidade de resignação, a necessidade de fé, a necessidade do bem sofrer. Foi algo tratado na última quinta-feira pelo nosso amigo Pedro. E Allan Kardec, então, nos traz no capítulo seguinte, ao capítulo Bem-aventurados os aflitos, a grande proposta do Cristo Consolador. Quando Jesus, então, nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, nos traz uma mensagem, um chamamento tão propício a esses tempos. Quando o codificador, então, posiciona o chamamento de Jesus. E ele traz, então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Portanto, Jesus nos chega através da doutrina espírita, nos fazendo esse convite, vinde a mim. E nós podemos refletir inicialmente em torno dessa proposta de Jesus. Quando o seu Evangelho nos aponta a necessidade que temos da ação, ou seja, de movimentarmos aquilo que Leon Denis nos traz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como o grande motor, o grande dínamo da alma, que se chama vontade. Porque Jesus nos faz o convite, vinde a mim. Ou seja, Jesus nos propõe essa ação, essa necessidade que temos de caminharmos na sua direção, de seguirmos na sua direção. E é exatamente essa a necessidade que temos. Quando nós ouvimos Jesus nos convidar a essa ação no bem, a essa proposta de aceitarmos o seu convite, ou seja, algo inerente ao nosso livre-arbítrio. Porque nem todos que estão aflitos e sobrecarregados buscam inicialmente Jesus. Exatamente nessa proposta de Jesus de alcançarmos esse entendimento. E ele segue então nessa proposta de aflição, ou seja, de estarmos cansados, sobrecarregados, oprimidos em algumas traduções, exatamente nesse sentido de trazermos conosco as nossas aflições. O que nos aflige? Porque estamos sobrecarregados. Neste momento, como falávamos inicialmente, em que a sociedade é convidada coletivamente à reflexão. Não por acaso, evidentemente, somos convidados ao distanciamento social, ao recolhimento no próprio lar, a extrairmos deste momento as lições preciosas que a vida nos convida. E nós começamos a avaliar, então, a dimensão das nossas aflições. Saímos do corre-corre, da correria do nosso cotidiano, quando estávamos, talvez muitos de nós, num processo de automatismo,
seguindo de um lado para o outro, não nos damos conta das nossas próprias necessidades ou do que nos move. E quando ouvimos esse convite de Jesus, de caminharmos na sua direção, de avaliarmos as nossas aflições, aquilo que está nos sobrecarregando, nós então devemos avaliar as nossas próprias ações. Como nós estamos nos comportando e como nós estávamos nos comportando antes desses dias. Quais as lições que conseguimos extrair desses momentos, dessas ações que a humanidade experimenta? Porque Jesus nos convida a essa ação, de o buscarmos nos momentos de aflição, de aceitarmos esse convite, de avaliarmos a nossa ou as nossas experiências. Se estávamos iludidos porque estávamos nos movimentando dentro ou no campo dos interesses materiais, tão somente. Se estávamos deixando num plano secundário a questão transcendental da nossa existência, a nossa preocupação espiritual. Porque no momento como esse nós avaliamos e medimos o quanto nós nos movemos pelos interesses materiais e quanto nós nos movemos pela nossa espiritualização, pela necessidade que temos de avaliarmos e de granjearmos valores morais. E nós então estamos nessa condição. E nós então aceitamos o convite de Jesus. Nós então vamos até Ele, levando a carga das nossas aflições, das nossas dores. Nós levamos a eles, a Jesus, aquilo que nos causa embaraço, aquilo que está nos sobrecarregando. E Jesus então nos diz que Ele promoverá então o alívio, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus vem nos colocar uma dinâmica de que esse alívio se dá num plano futuro. Ele não é um alívio imediato. Nós buscamos Jesus. Nós levamos até Jesus as nossas aflições, as nossas dores, aquilo que nos sobrecarrega. Nós avaliamos no campo íntimo e sobrepesamos aquilo que nós dávamos ou ainda damos maior valor, e Jesus então se propõe ao alívio, mas o alívio no futuro. Ou seja, Jesus deposita essa condição do alívio, como se refere também dentro do capítulo 5º, a uma proposta de consolo, de alívio para as aflições, mas uma condição futura. Inicialmente, nós temos essa proposta de caminharmos, de aceitarmos o convite de Jesus, de levarmos a eles, a Jesus, melhor dizendo, o que nos aflige. Na certeza, na confiança, na fé e na esperança de que Ele nos promoverá o alívio. E Ele então nos diz ainda, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus, mais uma vez, como Ele diz, vinde a mim, Ele diz então, tomai sobre vós o meu jugo, nos dando mais uma vez a possibilidade do livre-arbítrio, a condição inerente ao nosso processo evolutivo. Nós caminhamos até Jesus, Ele então nos propõe o alívio, mas Ele diz então que devemos tomar sobre nós o jugo de Jesus. Ou seja, nós precisamos tomar uma decisão. Nós ponderamos no campo íntimo essa ação. E Jesus então nos diz, tomai sobre vós o meu jugo. Nos deixando então ao livre-arbítrio essa possibilidade profícua de aceitar então o jugo de Jesus.
E qual o jugo a que se refere Jesus? O que Jesus vem se referir quando ele se apresenta nessa proposta? E nós então vamos compreender que quando nós aceitamos o jugo de Jesus, quando nós aceitamos essa proposta do Cristo, nós tomamos sobre nós a condição exatamente de aceitarmos a lei divina, de compreendermos essas questões que nos envolvem, quando nós então tomamos por consciência de que tudo isso que nos ocorre atende então a uma lei, atende a uma proposta divina. E ele diz então, e aprendei comigo. E evidentemente que Jesus se coloca nessa passagem do seu evangelho, como em tantas outras, na condição de mestre. Ele que vai aceitar esse adjetivo de mestre, de rabi, e ele nos convida então ao aprendizado. E numa condição de mestre e discípulos, daqueles que ensinam para aqueles que aprendem, nós vamos compreender uma proposta em que nós temos que ter, quando buscamos Jesus, uma condição ou uma proposta espiritual, que é a proposta da humildade. De compreender que a partir do momento que nós nos dirigimos a Jesus, ao seu Evangelho, que a doutrina espírita também ilumina e nos descortina ensinamentos ocultos por tanto tempo, nós vamos compreender ali, na condição de aprendizes, a riqueza do ensinamento de Jesus. Nós vamos aprender ali valores e virtudes que edificam dentro de nós um mundo novo. A proposta da renovação. Nós seremos então novos homens, homens renovados, quando nós temos essa proposta de aprender com Jesus, essa proposta de buscar Jesus como mestre, a aprender os seus ensinamentos para poder vivenciá-los. E ele então diz, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Jesus vem nos apresentar os seus valores, as suas virtudes, não somente na sua fala, mas como um reflexo da sua conduta, na sua brandura. Bem-aventurados os brandos ou os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós começamos a compreender que Jesus vai encadeando os seus ensinamentos, que os seus valores e as suas virtudes se manifestam nas suas ações. Como nós não vamos observar a conduta de Jesus diante da grande massa, diante da sociedade do seu tempo, tão conturbada, tão quanto mais conturbada que a nossa. E ele nos apresenta a brandura. A brandura que ele apresenta como uma bem-aventurança, ou seja, uma proposta de transcendência, de felicidade ou de plenitude espiritual. A brandura. Na condição de aqueles que tomarem para si a brandura, a mansuetude, alcançarão então, na proposta da bem-aventurança, herdarão a terra. Ou numa proposta iluminada pela doutrina espírita, nos permitirá continuar habitando, transitando nas paragens terrestres, porque nós estamos nessa condição de apresentar a brandura, a mansuetude em nosso comportamento. E nós vamos observar quão difícil tem sido para muitos nesses instantes, desde um tempo atrás para os dias de hoje, alcançar essa condição de mansuetude. Na proposta da humildade de coração. Quando nos debatemos em muitas informações, em desinformação, quando nos debatemos em ignorância, em desconhecimento, em negação da realidade, o nosso comportamento como
aqueles que buscamos Jesus na condição de discípulos, na condição de aprendizes do seu Evangelho, nessa proposta desse trecho, nós somos convidados então a aprender o comportamento de Jesus, a observar a sua brandura. A brandura quando o Mestre transitava nos vários agrupamentos sociais, naqueles mais combatidos, mas daqueles também que traziam consigo a amorosidade e a afetividade. E nós vamos observar o grande convite que temos hoje à tolerância, à paciência, à brandura. Sermos aqueles que nos comportamos de acordo com a nossa proposta de sermos cristãos, de apresentarmos à sociedade um comportamento intimamente conectado com o Evangelho de Jesus. Quando nós conseguimos elevar a Jesus as nossas dores, quando nós conseguimos refletir em torno daquilo que nos move e por que nos move, e nós conseguimos encontrar em Jesus o alívio e conseguimos tomar sobre nós o seu jugo e aprender com o Mestre, nós começamos então a nos posicionar na sociedade de forma a apresentar aos outros brandura e mansuetude, sem que com isso signifique abdicarmos das nossas convicções, dos nossos valores, mas a forma como nós apresentamos esses valores e essas convicções são envolvidas na brandura, na tolerância, no entendimento. Quando a sociedade se divide de forma muito triste e de forma também muito conflituosa, nós estamos ali inseridos nesse ou naquele meio para apresentarmos essa proposta. A proposta exatamente da humildade, do entendimento, a proposta da brandura. E então nós conseguimos compreender que aceitamos o convite de Jesus em algum instante já. Nós já caminhamos até Ele, nós já conseguimos apresentar a Ele o conjunto daquilo que nos aflige, daquilo que nos sobrecarrega. E neste momento em que somos convidados a esse distanciamento, ao recolhimento, às reflexões mais profundas, nós entendemos o convite de Jesus, novamente nesse instante, de tomarmos sobre nós o seu jugo, de aprendermos com Ele um tanto mais, para avaliarmos os nossos valores. E Ele nos diz então que acharemos nessa proposta repouso para as vossas almas, nessa proposta de que também é algo no futuro, de que é algo também fruto do nosso aprendizado. Porque a partir do momento que nós extraímos o aprendizado do Evangelho de Jesus, nós encontraremos repouso. Saberemos que se não encontramos momentaneamente, no agora, no presente, nós encontraremos logo ali adiante. Mas sabemos que o repouso não é a inércia. Sabemos que o repouso é uma ação nobilitante, edificante no bem, na caridade. É uma ação daqueles que conquistaram a consciência tranquila, daqueles que já edificaram dentro de si essa proposta iluminativa do Evangelho de Jesus. Já conseguimos vislumbrar o reino dos céus, o reino de Deus. Já conseguimos encontrar neste reino o descanso para as nossas almas. Não obstante, sabemos que o trabalho é uma lei que nos convida ao progresso. Sabemos que neste momento que nos afastamos do trabalho do nosso dia a dia, do cotidiano, aquele trabalho que muitas vezes nos sobrecarregava de aflições, que nos trazia também um comportamento acelerado, uma correria,
Nós somos convidados agora ao trabalho no bem. Trabalho, como se refere os Espíritos Allan Kardec, toda ocupação útil. Portanto, continuamos trabalhando em nosso lar, junto aos nossos familiares, aqueles que habitam conosco. Estamos trabalhando e tendo uma ocupação no bem. O que é também trabalho? Estamos auxiliando a grande reconstrução do porvir. E Jesus, então, vem nos apresentar: é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, Jesus nos apresenta essa proposta de tomarmos o seu jugo, que se apresenta como suave, como leve, como reflexo da sua bondade. O codificador Allan Kardec, no capítulo 6, vai falar exatamente sobre isso. No item 2, quando ele diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo veio nos ensinar. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, aqueles que não têm a fé no porvir, a fé no futuro, experimentam exatamente as aflições, não têm esperança. Então Jesus nos apresenta essa condição de, ao aliviar as nossas dores, ao nos apresentar o seu jugo, que nada mais é do que a lei de Deus, apresentada e refletida na lei de amor, ele nos apresenta essa proposta de colocarmos sobre os nossos ombros o fardo que é leve. Ou seja, essa proposta de que, a partir do momento que nós aceitamos as coisas espirituais, o nosso fardo, ele se modifica, ele se apresenta mais leve, porque nós começamos a dimensionar aquilo que nos move como algo transcendental, espiritual. São valores que edificamos em nosso mundo íntimo. Nós, portanto, mudamos o nosso ponto de vista. Nós tomamos o jugo de Jesus, o jugo suave, o jugo que se apresenta através do amor, da lei de Deus, apresentando-nos o fardo de Jesus. Qual que é o fardo que ele nos convida a carregar? Senão a proposta de cumprimento da lei de Deus, senão essa proposta de amorosidade, essa proposta de ação no bem, de estendermos as mãos, de sermos aqueles que estamos, não obstante com o mundo atribulado, não obstante com o caos que se apresenta em torno de nós, nós conseguimos serenamente caminharmos até Jesus e apresentarmos então dores, apresentar então as nossas aflições, aquilo que está nos sobrecarregando. E Jesus então, nesse aprendizado que temos no seu Evangelho, nos convida a tirarmos das nossas paisagens íntimas a proposta única do interesse material. O grande convite da coletividade dos dias atuais, de avaliarmos o que importa em nossa existência. Quando nós vimos uma sociedade extremamente agitada, que busca na satisfação material o grande sentido existencial e se depara então com um grande vazio que lhe toma a alma, que lhe sobrecarrega, que lhe preenche de aflições. E Jesus então estende as mãos: vinde a mim, aprendei comigo. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do amor, o meu fardo, o cumprimento das leis divinas ou das leis de Deus. E nós então encontraremos o alívio, nós então encontraremos o repouso na condição de iluminação da consciência. Seremos então aqueles que caminhamos na sociedade com novos objetivos, estabelecendo novos parâmetros de comportamento. E a sociedade experimenta isso hoje, como desde há algum tempo,
a necessidade da amorosidade. Quando nós observamos no decorrer dos tempos os grandes acontecimentos que desde muito abatem a coletividade, como um grande convite à mudança. Quando nós voltamos a refletir o momento atual e as pessoas se perguntam quando voltaremos ao normal, e vamos observando várias manifestações dessa e daquela natureza, nós vamos observar aquelas manifestações mais transcendentais, da necessidade de retomarmos a nossa existência tocados pela renovação. Não seremos mais os mesmos. Vimos acontecimentos muito recentes, como conversávamos hoje em nosso lar, das grandes tsunamis da Indonésia, ceifando milhares de vidas, entre 250 e 300 mil existências. Mas era algo localizado na Indonésia. O grande abalo sísmico e outra tsunami no Japão, acarretando milhares de desencarnações. Nós vamos observando conflitos em alguns pontos do orbe. Nós vamos observando o nosso distanciamento fraterno, mesmo convivendo socialmente. Nós vamos observando uma sociedade cujos valores erigidos sobre a base materialista, derruindo-se. Nós vamos observar com grande tristeza as manifestações bélicas na Síria. Vamos observar um grande retrato de um bebê, de uma criança à margem da praia, morta, sem vida, que comoveu por breves instantes. Processos migratórios, onde os grandes povos mais desenvolvidos foram convidados coletivamente a acolher a dor de almas irmãs. E vamos percebendo que pouco houve de sensibilização coletiva, e como que soprasse sobre as paisagens do nosso planeta um novo convite. Coletivamente, agora somos convidados ao recolhimento, a experimentar a sensibilização da nossa alma. Quando observamos o avanço do vírus, da pandemia, e observamos 600, 700 mil pessoas infectadas, 35 mil desencarnes, e nós não conseguimos ainda nos sensibilizar. Falta ainda em nós o grande sentido de humanidade, a dor de um chinês, de um italiano, de um americano, seja qual for a nacionalidade, deve tocar o nosso coração, porque ali há alguém que chora, nos dois planos da vida. E nós temos que avaliar os nossos laços afetivos. Como nós, após esse momento de distanciamento, observando esses nossos irmãos que experimentam a dor e que nos solidarizamos com as famílias, dessas 35 mil almas que retornam ao plano espiritual, muitos num processo doloroso. Quando nós experimentamos manifestações dessa ou daquela natureza, endurecidas ainda pelo vírus da indiferença, pelo vírus ainda do egoísmo, nós devemos observar que o que se abate sobre a terra é o convite à fraternidade. É o convite a experimentarmos na dor do outro a possibilidade de renovarmos a nossa alma. É quando nós, experimentando a compaixão pelos que sofrem, nós encontramos o alívio para as nossas dores. Nós encontramos o repouso para as nossas almas. E nós então começamos a avaliar que entre o que nos move nos interesses materiais ou nos interesses espirituais,
se nós estamos dispostos à renovação, a caminhar na direção de Jesus ou não. E nós, então, caminhando dentro dessa proposta do Evangelho, encontrar, então, 4 mensagens do Espírito de verdade. Dessa proposta transcendental de tocarmos novamente nas palavras de Jesus, que na proposta do Cristo Consolador, de que Ele jamais nos abandonaria, de que Ele, no momento adequado, nos enviaria um Consolador prometido, que Ele estaria conosco para esclarecer aquilo que Ele deixou conosco e novas coisas, ensinamentos que poderíamos alcançar no entendimento dilatado, nas conquistas da ciência, do progresso intelectual. E é Ele mesmo que nos vem trazer 4 mensagens muito tocantes, que nós leremos alguns trechos, de apenas 2, convidando a todos que possam buscar a leitura integral de todo o capítulo, de forma específica das quatro mensagens. E ele vem nos dizer, então, no item 5, quando ele fala do advento do Espírito de verdade, ele nos diz, então, venho, como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Ou seja, Jesus vem nos falar que através do Espiritismo podemos reencontrar a manifestação do Deus bom, do Deus grande, que faz com que germinem as plantas, levantem as ondas, que emana sobre todos nós a inteligência suprema, que faz com que todas as ocorrências que nos alcançam edifiquem o nosso mundo interior, a nossa alma. E ele continua, mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. E a mensagem do Espírito da Verdade, do próprio Cristo, Jesus, torna-se tão atual. Ou seja, nós nos afastamos do caminho reto, escolhemos a porta larga, o caminho largo, e então enveredamos pelas ásperas sendas da impiedade. Que grande convite o Evangelho nos faz. E ele diz então, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a carne, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede. Podemos contemporizar no contexto que estamos vivenciando. Nós, então, encontramos a ação de Jesus nos apresentando que, através da manifestação de nosso Pai, de Deus, que não quer aniquilar a raça humana, mas quer que nós possamos nos ajudar uns aos outros, que nós possamos nos socorrer uns aos outros. E é o convite do momento. A partir do momento que nós nos isolamos, nós estamos preservando aqueles que amamos, mas também aqueles que são nossos vizinhos, que são nossos colegas de trabalho. Nós estamos nos auxiliando. E quando nós desprezamos essa proposta, nós estamos ainda caminhando no áspero caminho da impiedade. Nós não estabelecemos ainda sensibilidade, não estamos sensíveis à dor do outro. Nós ainda não estamos compreendendo essa grande proposta.
E o Espírito da verdade vem nos falar então, orai e crede. E ele vem então nos dizer, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. E ele vai nos dizer, crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O convite de Jesus, amai-vos, instruí-vos, exatamente porque no campo da ciência, da intelectualidade, nós dilatamos o horizonte do conhecimento. A doutrina espírita nos permite desvelar a realidade espiritual. E ele nos diz então, para sermos então os vencedores da impiedade. Eis o grande convite de estabelecermos nesses momentos, nesses instantes, coletivamente, mas principalmente individualmente, a compaixão, estabelecermos a piedade. Como não nos condoermos com a cena de milhares de irmãos nossos, aqueles que em algum instante vieram ter conosco nas terras do Brasil, abandonando os países do velho continente, de forma muito específica da Itália, estão hoje sofrendo. Como não sermos tocados intimamente? Daqueles que não podem sequer se despedir dos seus seres amados. Como não nos apiedarmos? Não sensibilizarmos a nossa alma? Não estabelecermos uma compreensão de humanidade? Falávamos outro dia de que as fronteiras estabelecemos geograficamente, mas somos todos uma grande família universal. E aquilo que afeta um irmão nosso no velho continente, ou seja, em qualquer outra parte do orbe terrestre, nos alcança também, como um grande convite para que possamos seguir o convite de Jesus, sensibilizando então a nossa alma. E Jesus então, concluindo a nossa proposta de hoje, também de forma muito oportuna vem nos dizer: a primeira mensagem, a que acabamos de ler, em Paris, em 1860. E a segunda mensagem, melhor, na ordem do Evangelho, a terceira mensagem, ditada em 1861, quando o Divino Mestre nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui.
Venho até vós porque me chamastes. E vamos compreender a necessidade que temos de aproveitarmos todos os instantes da nossa existência, das dores, das alegrias, para extrairmos as melhores lições, para contemplarmos o belo, para sensibilizarmos com a dor do próximo, para criarmos em nosso mundo íntimo a piedade, filha dileta da caridade, do amor ao próximo. Quando nós começamos então a estabelecer em nosso mundo íntimo o reino dos céus ou o reino de Deus, quando nós, na proposta do Espírito da Verdade, começamos a extirpar a impiedade, a mentira, e então conseguimos sair dessa situação muito melhores. Pessoas renovadas, sensíveis ao próximo. Extirpamos e saímos daquele caminho que trilhávamos até então, porque já compreendemos a necessidade que temos de mudança. Já conseguimos compreender o convite que nos chega em todos os momentos, principalmente naqueles momentos em que estamos aflitos, sobrecarregados. Vinde a mim, convidou Jesus. E o convite renovado há 2 milênios de caminharmos na sua direção, nessa proposta ativa do Evangelho, de entregarmos a Jesus o conjunto dos nossos feitos, das nossas realizações, mas de sermos aqueles que, no campo da ação, estamos ativamente trabalhando no bem, para o bem, sendo instrumentos de Jesus, com Jesus e através de Jesus. Agradecendo a companhia fraterna deste momento, que possamos amenizar as nossas aflições, afastando um pouco de nós o pessimismo, extirpando a impiedade, que, observando o caos social, possamos nós mantermos a serenidade, a calma, mas principalmente a fé nesse Deus Criador, nesse Pai, nessa inteligência suprema, a fé em Jesus, no seu Evangelho, onde extraímos profundos aprendizados no bem, na brandura, na humildade, e também guardemos a esperança, sem temor, sem estarmos inseridos nesse contexto, sem uma lição edificante para cada um de nós. Somos os construtores de um mundo novo, um mundo que se apresentará logo ali adiante, quando retomarmos as nossas ações sociais, a nossa convivência em sociedade, de uma outra forma, apresentando-nos muito mais fraternos. Quando nós valorizaremos o estender de uma mão, um abraço, um carinho que externe todo o nosso afeto, toda a nossa amizade. Que Jesus nos abençoe e que leve consigo o nosso carinho, não podendo trocar olhares como costumeiramente realizamos, mas na certeza de que os amigos que compartilham conosco esses instantes também guardam o mais sincero sentimento de fraternidade e de amizade que nos une e nos unirá nesse processo que atravessamos de aprendizado, nesse processo conjunto de renovação. Nós vamos então, agradecidos, buscar então a Jesus, atendendo a esse convite que nos chega, e elevamos até Ti, Senhor Jesus, o conjunto e o fruto das nossas ações, fazendo nesse instante um verdadeiro balanço daquilo que nos impulsionou até aqui, dos interesses que guardávamos,
dos nossos anseios e verificando as nossas necessidades, te pedimos então, alivie, Senhor Jesus, as nossas aflições. Atendemos ao teu divino convite, tomamos sobre nós o teu jugo, o teu fardo, para que no alvorecer dessa nova era, desse mundo novo que nos apresenta e que ressurgirá após este momento tempestuoso em que nos vemos separados uns dos outros, exercitando a nossa fé, a nossa esperança. Possamos levar conosco o teu Evangelho, comprometidos que não seremos mais os mesmos, seremos criaturas novas, estabelecendo no amor do teu Evangelho, na fé e na esperança, ações novas, na transformação da sociedade como instrumentos que nos propomos a ser do teu amor e dos benfeitores amigos que nos cercam. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que possamos auxiliar e cooperar na dissipação das sombras, dessas que nos cercam intimamente, que nos promovem aflição, para que possamos ao mesmo tempo auxiliar e cooperar na dissipação das sombras coletivas, que se abate sobre a terra, mas que nos inspira confiança, quando alteamos o olhar ao alto e te observamos, operoso, junto a nós, estendendo-nos misericórdia e compaixão. Permaneça conosco, Senhor, no íntimo de nossas almas, no reduto de nosso lar, para que estabeleçamos fraternidade e amor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, agradecidos pela companhia dos amigos, que possamos nos rever amanhã às 18 horas para o nosso momento de prece, quando nós nos reuniremos novamente, caminhando na direção de Jesus. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom descanso e uma boa semana salutar de fé e esperança.